Olá pessoal, vamos dar início ao meu treinamento de Advanced PLSQL, focado mais exclusivamente para o Oracle 19c e 23AI e, por sequência, outras versões futuras também, ok? Esse é o capítulo 1, revisão do que estaremos vendo agora, tá certo? Eu só vou dar uma revisão básica dos conceitos de PLSQL. Caso alguém queira se aprofundar mais nos conceitos básicos de PLSQL, no meu canal do YouTube eu tenho um treinamento e também na Udemy eu tenho um treinamento mais avançado para isso, ok? Meu nome é Pedro Carvalho, está o meu site pessoal aí para vocês analisarem e meu e-mail pessoal para vocês entrarem em contato, tá certo? Então, fazendo uma introdução aí à linguagem PLSQL, ok? PLSQL significa linguagem procedural, linguagem de consulta estruturada PLSQL. Faz parte de todo o produto da Oracle, o que significa que não é necessário você realizar uma instalação dessa linguagem, tá certo? É comumente usada para traduzir a lógica de negócios do banco de dados e expor a camada de interface do programa para o aplicativo. É a nossa famosa linguagem back-end. Enquanto o SQL é puramente uma linguagem de acesso a dados que interage diretamente com o banco de dados, o nosso PLSQL, que é o que nós vamos ver, é uma linguagem de programação na qual múltiplos SQLs e instruções procedurais podem ser agrupados em uma unidade de programa. Esse código PLSQL é portátil entre os bancos de dados Oracle, dá para você migrar de uma versão para outra, sujeita a algumas limitações impostas pelas versões, mas nada do que a Oracle tem já preparado para resolver esse problema. Ok? O otimizador de banco de dados integrados refatora o código para melhorar o desempenho da execução. Então não se preocupem muito em mudar a versão do seu banco, que a própria Oracle tem ferramentas para atualizar a versão ou otimização de alguns comandos. Tá certo? E as principais vantagens da linguagem PLSQL são: o PLSQL suporta todos os tipos de instruções SQLs, tipos de dados, SQL estático e SQL dinâmico. Nós vamos trabalhar um pouquinho com SQL dinâmico aqui, neste treinamento. O código PLSQL é executado em todas as plataformas suportadas por banco de dados Oracle, quer dizer, independente do sistema operacional. O desempenho do código PLSQL pode ser aprimorado com o uso de variáveis de ligação, ou as nossas variáveis bind, em consultas SQL diretas. Então, o uso de variáveis bind, nós vamos entrar um pouquinho nelas, é muito importante para a performance, tá ok? E o PLSQL suporta o modelo orientado a objetos do banco de dados Oracle. Então, se você quiser desenvolver alguma coisa relacionada à orientação a objeto, o PLSQL te dá essa portabilidade. E os aplicativos PLSQL aumentam a escalabilidade, permitindo que vários usuários invoquem a mesma unidade de programa, que são nossas procedures, functions e triggers. Tá certo? Outros aspectos fundamentais da nossa linguagem SQL é que um programa PLSQL, pessoal, bem escrito e bem desenvolvido, pode ser capaz, né, de responder as seguintes perguntas fundamentais: como lidamos com a execução SQL no programa? Como lidamos com o fluxo de execução procedural do programa? Como o programa lida com exceções? Vamos trabalhar com esses 3 tópicos nesse treinamento, né? E como mantemos e rastreamos e depuramos o código do programa PLSQL. Tá certo? Existem várias dicas e técnicas que eu já vi por aí no mercado de trabalho para padronizar as práticas de codificação PLSQL. Você vai se adaptar a qual você melhor interprete para você e para a sua equipe, tá? Mas antes de nos aprofundarmos nessas habilidades de programação, vamos nos familiarizar com a estrutura de um programa PLSQL.
Um programa PLSQL pode ser dividido em 4 seções, que são essa que eu estou apresentando aí para vocês no quadro, tá? Cada seção tem um objetivo específico e deve existir na mesma sequência de um programa. Vamos dar uma breve olhada no que é cada dessas seções. O nosso cabeçalho, Reader. Essa é uma seção opcional necessária para blocos nomeados, como procedimento, funções e gatilhos, que são as nossas triggers. Ela contém o nome do programa, o proprietário do programa e é especificado nos parâmetros. Ok? Então, nada mais é do que um resumo do que está acontecendo com esse bloco anônimo. Tá certo? Declaration. Essa é uma seção opcional usada para declarar variáveis locais, cursores e subprogramas locais que provavelmente serão usados no corpo do programa. A palavra-chave declare indica o início da sessão de declaração. A sessão pode ser ignorada se o programa PLSQL não usar variáveis. Tá ok? Execution. Execução. Essa é a seção procedural do programa e compreende o corpo principal do programa e uma seção de exceção, que é as nossas exceptions, tá? As palavras-chave begin e end indicam o início e o fim desse corpo do programa. É onde nós vamos usar o início, o begin e o end. Tá certo? Ela deve conter pelo menos uma instrução executável. Durante a execução do bloco, essas instruções são analisadas e executadas sequencialmente pelo mecanismo PLSQL. E o nosso exception, nós vamos trabalhar bastante com exception nesse treinamento. É uma seção opcional do corpo da mensagem que contém um conjunto de instruções, como instruções procedurais para vários erros que podem ocorrer no programa, levando a um encerramento anormal do teu bloco, do seu código. O controle do programa na seção de execução pode manipular a execução apropriada. Então você pode criar exceptions para dar mensagens de erros mais interpretadas e até mesmo parar uma execução de um bloco anônimo. A palavra-chave exception indica o início da sessão para se executar esses comandos, ok? Bom, pessoal, agora falar um pouco dessa estrutura aqui, que um bloco PLSQL é a unidade elementar de um programa que agrupa um conjunto de instruções procedurais. Com base nas seções incluídas em uma unidade de programa, podemos classificar os programas na seguinte categoria: bloco anônimo, que nada mais é do que um programa PSQL mais simples que não possui nome, não possui seu esqueleto declare, begin e end, e ele pode ser executado para uma execução atual, como um bloco anônimo ou incorporado localmente a uma unidade de programa PLSQL. Um bloco anônimo não pode ser armazenado no banco de dados. Esse é o tipo de caso que você executa somente um código em si em algum momento específico, por exemplo, para derrubar usuários alocados em locks, verificar várias coisas no banco de dados, né? Então você vai lá e executa todo esse comando para você ter um resultado, tá certo? Named. Este bloco é uma rotina PLSQL nomeada que é armazenada persistente no banco de dados como um objeto de esquema. Ele pode ser invocado a partir de uma seção do banco de dados ou por outra unidade de programa. Um programa PLSQL nomeado pode ser uma função, function, nós vamos trabalhar bastante, procedure, procedimento, nós vamos trabalhar bastante, gatilho ou pacote, que também iremos trabalhar bastante, ok? E nested, alinhado.
um bloco dentro de um outro bloco PLSQL. Forma uma estrutura de blocos alinhados que você pode estar executando um dentro do outro. Tá certo? Para interagir melhor e vocês entenderem esses 3 tipos de blocos, esses 3 tipos de estrutura PLSQL, eu criei 3 exemplos simples aqui, tá certo? Aqui o que nós chamamos de bloco anônimo. Então, tá certo? Dei um serve output on para me mostrar a mensagem final. Fiz um declare. Criei uma variável varchar 50 para armazenar essa frase. E aí eu dou o meu begin. Dou o meu comando output line para mostrar a saída do meu programa. E finalizo o meu bloco anônimo. Certo? Aqui só um ajuste de indentação. Vamos executá-los para ver a saída desse bloco. Está aqui, eu disse a new PLSQL, que seria a saída desse resultado. Tá ok? Já o named não tem muita diferença para o bloco anônimo. Tá certo? Vamos executá-lo aqui. Olá, João. Esse named aqui, qual seria a única diferença desse named para o bloco anônimo acima? É que o bloco anônimo acima eu executo várias vezes que eu quiser durante o meu trabalho. Já o named, eu poderia ter acrescentado ele em uma procedure ou uma function, que ficaria armazenado no nosso banco de dados, tá certo? E eu chamaria essa procedure ou function para executar esse bloco anônimo, tá certo? E o nosso nested, que nada mais seria um bloco e um outro sendo executado dentro dele, tá vendo? Isso que seria o nested, que eu expliquei acima, tá certo? Vocês digitem os códigos aí. E aí está o resultado completo para vocês verificarem. Tá certo? E vou dar um server output off para eliminar essas mensagens de texto. E por fim, pessoal, termino essa introduçãozinha básica ao PLSQL. Lembrando que o curso não é de PLSQL, é de Advanced PLSQL, né? Nós vamos usar várias técnicas para criar estruturas que melhorem o código PLSQL. Lembrando, se vocês quiserem fazer, no meu canal do YouTube tem um pouco dessas videoaulas de PLSQL e na Udemy também tem o meu treinamento de PLSQL. Também, tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.